Olá, queridos amigos, boa noite, sejam bem-vindos ao nosso programa Conexões Espíritas. É com grande alegria e satisfação que eu acolho a você na noite de hoje para mais uma imersão de conhecimento à busca de todo o saber à luz da doutrina espírita, que proporciona a cada um de nós, espíritos encarnados, a oportunidade da nossa transformação moral, espiritual e social. Na noite de hoje receberemos como convidado o Marcos de Mário, ele que é do Rio de Janeiro, e trará para nós o tema A Educação do Espírito e o Futuro da Humanidade. Gostaria de agradecer aos nossos canais por transmitirem ao nosso programa, ao Lições e Conexões, na pessoa da Michele, do Chico Leite, a Rede Amigo Espírita TV, ao Espiritismo e Mediunidade, a TV IDEAC, a TV Secal e a Seridó Espírita, os nossos agradecimentos por trazerem esta fraternidade no nosso programa. Na noite de hoje, antes de darmos início propriamente à fala do nosso convidado, eu convido a você a mergulhar nesta espiritualidade, neste envolvimento e entrar em comunhão e conexão com o nosso amigo Jesus. Querido amigo Jesus, envolve-nos na tua mais benéfica fluidez, que sejamos oportunizados por meio da virtude e da sabedoria, que transmite a cada um de nós, espíritos encarnados, e aos nossos irmãos desencarnados, a oportunidade do entendimento e transformação da nossa vida, e que sejamos fecundados na certeza e na convicção de que o passo a passo para a educação do nosso espírito nos levará à transformação da toda a humanidade. Que tua presença, amiga, fique conosco na noite de hoje e derrame sobre o nosso expositor palavras de sabedoria, de entendimento e de compreensões, para que ele possa transmitir a nós todo o seu saber, todo o seu estudo, da forma simplória, mas que fecunde no íntimo do nosso ser a transformação da nossa existência. Fica conosco, amigo querido, hoje e por tudo sempre, que assim seja. Antes de convidar o nosso querido amigo Marcos, eu gostaria de cumprimentar a Dirana Ferreira, de Itupeva, São Paulo. Muito boa noite, seja muito bem-vinda ao nosso programa. A você que nos assiste e que não comenta em nossa live, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao nosso programa. E, como convidado da noite de hoje, receberemos a presença do Marcos de Mário, que trará com o tema A Educação do Espírito e o Futuro da Humanidade. Marcos, seja muito bem-vindo ao nosso programa, seja muito bem-vindo ao Conexões Espíritas. Faça de maneira introdutória a sua apresentação para que as pessoas possam lhe conhecer melhor. É uma satisfação tê-lo e uma alegria aqui conosco. Boa noite, Cristiane Carvalho. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Marcos, é com você. Boa noite, Douglas. Que Jesus lhe abençoe, a todos do Conexões Espíritas, a todos que estão nos assistindo, que virão nos assistir depois com o vídeo na internet, que possamos estar aqui unidos no sentimento de amor e do bem que aprendemos com o Evangelho e com a nossa querida doutrina espírita. Eu estou falando da cidade do Rio de Janeiro, mas eu sou, na verdade, um paulistano, nascido na cidade de São Paulo, radicado na cidade maravilhosa do Rio de Janeiro, que apesar de todos os seus problemas, não deixa de continuar a ser maravilhosa e ter também os seus encantos. E eu sou aquele espírita praticamente de berço, já que meus pais já abraçavam o espiritismo desde cedo, e desde cedo eu passei a frequentar o centro espírita, a estudar o espiritismo, e
Fiz parte da USE, a União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, ainda na minha mocidade. Depois, já transferido com a família para o Rio de Janeiro, fiz parte do movimento espírita estadual através da USEERJ, a União das Sociedades Espíritas do Estado do Rio de Janeiro, que hoje é o CERJ, né? Houve uma mudança de nome, hoje é o Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro. Tem uma trajetória toda na educação, junto ao professorado, vários projetos, entre eles a Pedagogia da Sensibilidade, a Escola do Sentimento, que desenvolvi Brasil afora, com palestras, cursos e seminários, e sempre dedicado também à educação do espiritismo, na área da evangelização, enfim, é toda uma trajetória, e hoje, aproveitando a aposentadoria, totalmente dedicado realmente a trabalhar a educação à luz da doutrina espírita, e estou à frente como editor-chefe da revista Educação Espírita, que é uma revista bimestral, distribuída gratuitamente de forma digital. Também coordeno o canal Orientação Espírita no YouTube, com séries, vídeos, palestras, programas espíritas, como, por exemplo, o Espiritismo e Educação, que vai ao ar toda segunda-feira à noite. E aí as redes sociais, enfim, continuando a fazer as palestras, os seminários, bastante focado aí na educação. E eu agradeço por mais esta oportunidade de podermos abordar a educação, que é tão importante, porque quando nós começamos a estudar o Espiritismo com Allan Kardec, nós logo percebemos que o Espiritismo é doutrina de educação do espírito imortal e reencarnado que todos nós somos. Os espíritos superiores deixam muito claro que o Espiritismo veio na metade do século XIX para colaborar e alavancar na transformação moral da humanidade. E compreendemos que essa transformação moral só pode acontecer através da nossa transformação moral individual. E eu vou iniciar a abordagem com uma história verídica, porque certa vez eu estava trabalhando com jovens adolescentes de uma comunidade aqui do Rio de Janeiro, e quando foi dado o intervalo para um lanche, um desses jovens, um adolescente, estava ali na faixa dos seus 14 anos, veio conversar comigo. E ele me disse assim: professor, eu sei como resolver o problema aqui da criminalidade e da violência aqui no Rio de Janeiro. E ele falou isso com tanta firmeza, com tanta convicção, que realmente eu prestei atenção e o incentivei, então, a dizer: se ele tinha a solução, é tudo que nós precisamos encontrar. E ele, então, bem sério, olhando para mim, olho no olho, me disse: professor, é fácil, é muito simples. É só matarmos todos os bandidos. Aí eu olhei para ele e fiz uma pergunta: mas por que matar todos os bandidos, todos os criminosos é solução? E ele teve a resposta na ponta da língua: porque só sobrarão os de bem. Porque os do mal nós vamos matar. Ficam só os de bem. E aí está resolvido o problema. Então eu olhei para ele e disse: bem, eu tenho algumas questões em relação a isso. Vamos pensar comigo? Bom, você ainda é um adolescente, mas você obviamente vai crescer, vai se tornar um adulto, provavelmente vai se relacionar com alguém e vai formar uma família, vai ter filhos. Então eu estou aqui pensando, claro que você vai se esforçar em bem educar os seus filhos, mas talvez, vamos dizer que um se desvie, apesar do seu amor, apesar dos seus esforços, e ele vá para o mal. Mas já tenho a solução. Lá em casa eu pego a minha arma, vou atrás dele para matá-lo, porque você acabou de me dizer, né, que nós precisamos matar todos aqueles que estão no mal, para ficar só os do bem. E aí, então, estará resolvido o problema, certo? Aí ele olhou, olhos arregalados: não, tio, aí não pode. Não pode? Mas por que não pode? Não, porque é meu filho, não é? Sim, mas e daí? Ele não foi para o caminho do mal? Se ele foi para o caminho do mal,
Você disse que todo mundo que está no mal deve ser morto. Por que eu não posso matar seu filho? Ô, tio, o senhor acabou de dar a resposta, porque é meu filho. Ué, mas por acaso o traficante, o miliciano, etc., ou seja, todos que estão no mal, eles não são filhos de alguém? Sem discutirmos aqui se os pais erraram, deixaram de errar. Não vamos discutir isso. Mas todo mundo é filho. Então, não há justificativa do seu filho ser protegido. Porque aí nós teríamos que entrar com isso para os outros também. Tem mais uma questão. Mais uma. Se eu saio de casa para matar um bandido, que é um ser humano, eu não me torno assassino? Eu não estou ferindo a lei? Não, mas, tio, mas acontece que ele está no mal. Eu sei que ele está no mal, mas ele é filho de alguém, é um ser humano e você é da comunidade. Você sabe que as operações policiais, ou que a guerra entre, né, os traficantes, nunca resolve nada, não é? Porque gera mais ódio, mais desejo de vingança, pode até prender os chefões, né, e meio mundo, mas já tem outros para entrar no lugar, não é mesmo? Então, olha só, meu filho, pensa bem, se a violência fosse solução, de tanta violência que nós já sofremos, acho que todo mundo já teria pego o caminho do bem. Mas não é isso que acontece. Então, me parece que a solução deve ser outra. E aí ele perguntou, bem, qual é a solução, então, tio? E eu respondi para ele, é uma palavra, educação. Mas você vai pensar sobre educação. Esse é o meu convite. Qual é a verdadeira educação que nós precisamos aplicar para resolvermos esses problemas todos que estamos enfrentando na nossa sociedade? E aí, então, nós podemos trazer, a partir dessa história, desse diálogo que tive com esse adolescente, Leon Denis, esse grande filósofo do Espiritismo. Na introdução do seu magistral livro, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele diz que hoje, e ele estava lá escrevendo isso, lá no início do século XX, mas é o retrato dos tempos atuais, ele diz que hoje ensinamos muitas coisas às novas gerações, mas não ensinamos o essencial para prepará-los para a vida. Não ensinamos a eles a espiritualidade do ser que nós somos, como almas imortais. Nós não ensinamos a aplicação do evangelho. Nós não ensinamos o amor ao próximo. Todas essas coisas estão fora da escola, estão fora das instituições, até mesmo ditas religiosas. E, infelizmente, muitas vezes, fora da família, que é a primeira instituição educacional humana, porque é a família que recebe o espírito reencarnado. Então, nós temos pessoas com muitos conhecimentos, com muita cultura, mas egoístas, orgulhosas, vaidosas, prepotentes, e que fazem mal ao mundo, porque o egoísmo é a maior chaga da humanidade, e não somos nós que estamos dando essa informação, mas os espíritos superiores, lá em O Livro dos Espíritos. E Allan Kardec corrobora isso quando ele demonstra para nós, lá no seu comentário, a questão 685A da nossa obra básica, que somente a educação moral pode destruir o egoísmo. Mas, claro que nós precisamos definir educação moral. Mas Kardec dá a definição, ele mesmo. O que é a educação moral? E ele responde nesse comentário. Ele diz que a educação moral é aquela educação que combate as más tendências de caráter que o espírito ainda está trazendo ao reencarnar. Mas ele também diz que, além de fazer esse combate, a educação moral deve desenvolver as virtudes para a boa formação do caráter. Deve desenvolver o senso moral do nosso educando. E deve também dar a ele bons hábitos, porque a educação
é o conjunto dos hábitos adquiridos. Essa definição é de Allan Kardec. Está lá no comentário dele a resposta que os espíritos dão na questão 685A. E ele vai complementar ainda esse pensamento ao nos informar, lá na questão 917, que a educação moral, que não deve ser feita apenas pelos livros, ou seja, apenas em debates e estudos teóricos, é a educação que leva o ser humano a ser uma pessoa do bem. Mas o que é ser do bem? O que é moral? Para falarmos aqui de educação moral. Ora, Kardec, como grande educador, entrou nesse assunto. E lá na questão 629, nós não estamos saindo do Livro dos Espíritos. Ele pergunta aos espíritos, o que é moral? E eles respondem, moral é observar, ou seja, cumprir a lei divina. E você cumpre a lei divina quando faz o bem, tendo em vista o bem de todos. Então, o que nós compreendemos? Que o bem somente é o bem quando faz bem para todos. Se prejudica alguém, se está defendendo interesses pessoais ou de grupos, está prejudicando os outros. Então, já não é mais o bem. E quando nós não estamos no bem, a sua ausência automaticamente nos leva ao mal, porque o mal é simplesmente a ausência do bem. Allan Kardec nos trouxe isso lá em abril de 1857, quando o Livro dos Espíritos foi publicado. Quanto tempo? Nós temos aí para mais de 160 anos que estamos com isso. E o Espiritismo vem reviver o Evangelho. Significa reviver, trazer para nós, novamente, os ensinos morais de Jesus. Morais são a base da educação moral. E nós não podemos esquecer disso. Essa é a nossa base. E é por isso que o movimento espírita brasileiro, lá na década de 1970, lançou a campanha nacional de evangelização espírita infanto-juvenil. Essa nossa compreensão da necessidade de nos religarmos ao Evangelho, do qual estamos tão afastados. Então, a evangelização precisa trabalhar essa educação moral, que hoje, mais modernamente, nós estamos chamando de educação do espírito. Porque todos nós somos espíritos reencarnados. Portanto, quando renascemos, nós já trazemos um determinado desenvolvimento, tanto intelectual, cognitivo, quanto moral, emocional, feito nas encarnações passadas e nos intervalos entre essas encarnações. Porque a lei divina é a lei de progresso. Mas essa lei de progresso também permite que fiquemos estacionados durante o tempo, porque temos livre-arbítrio. E nem sempre sabemos usar bem esse livre-arbítrio. E o Espiritismo vem nos tirar da zona de conforto. Vem dizer, olha, você já adiou demais o seu compromisso com Jesus e com a lei divina. Está na hora agora de você começar a fazer a sua parte. E aí nós respondemos a Deus, mas Senhor, viver aqui na Terra é difícil. Viver aqui na Terra não é nada fácil. O ser humano ainda é muito egoísta, fica inventando problemas, dificuldades. Mas a cada um é dado segundo as suas obras. Nós só estamos colhendo o que andamos semeando, tanto nas existências passadas quanto no aqui e agora. Isso nos faz lembrar aquela história contada pelo nosso saudosíssimo Richard Simonetti, que nos deixou aí um legado tão grande de palestras e de livros. E o Simonetti tem um livro que se chama Atravessando a Rua. E é uma história muito singela, né? Porque lá na rua tinha um centro espírita. E bem de frente ao centro espírita tinha lá um morador dessa rua. A casa dele ficava bem em frente ao centro espírita, lá do outro lado da rua.
Mas ele não era religioso, nada disso, mas era curioso. E sempre que o centro espírita estava aberto, lá com as suas atividades, ele ficava lá olhando para o movimento do centro espírita e achava aquilo interessante, coisa e tal. Mas atravessar a rua e estudar o espiritismo, nada. O tempo passou, ele envelheceu e desencarnou. Chegado ao mundo espiritual, sofreu. Sofreu porque ele não fez a caridade, não ajudou o próximo, não se preparou para essa realidade da vida após a morte. Ele sofreu, sofreu, até que depois de muita dor, ele pediu socorro, aí foi socorrido, e aí lá se restabelecendo, terá um instrutor espiritual, e um dia ele joga a pergunta: por que eu sofri tanto depois da morte aqui no mundo espiritual? E recebeu a resposta: porque você nunca atravessou a rua. Na hora ele não entendeu atravessar a rua, o que uma coisa tem a ver com outra. Eu atravessei a rua assim, sei lá quantas vezes na minha vida. Sim, é verdade. Mas não atravessou a rua logo em frente. O que tinha em frente à sua casa? Ah, eu me recordo, tinha um centro espírita. Pois é, a sua salvação estava lá. Porque lá você iria aprender que a vida continua depois da morte. Lá você iria aprender que você só encontra a felicidade se fizer o bem ao próximo. Deus colocou o centro espírita de portas abertas na sua frente. Mas você nunca atravessou a rua. E esse foi o seu problema. Vamos ver se na próxima encarnação você atravessa a rua. Não? Nós temos tudo conosco, mas só que não fazemos o que devemos fazer. E precisamos, então, entender da necessidade de uma reformulação da educação. Não apenas nas suas bases, mas na filosofia que rege essa educação. Porque hoje a educação está sendo regida por uma filosofia utilitarista, materialista. Hoje nós avaliamos a educação com testes e provas de matemática e língua portuguesa. Mas isso não fala do nosso caráter. Isso não diz quem somos, nem o que vamos fazer com esse conhecimento na sociedade. Aqueles que inventaram a bomba atômica e os que resolveram jogar a bomba atômica sobre os outros eram inteligentes, muito inteligentes. Tinham um desenvolvimento intelectual muito bom. Fizeram todos os cálculos, todos os testes e chegaram à bomba atômica. E resolveram acabar com a guerra, matando milhares de pessoas com essa bomba. Então, o problema é a falta de direcionamento da inteligência para a promoção do bem. E somente a educação moral pode fazer esse direcionamento. Mas a partir dessa visão do ser integral que nós somos, do ser imortal que nós somos. Enquanto não trabalharmos isso, que é a chamada espiritualidade do ser humano, nós continuaremos com graves problemas na sociedade humana. Quando estivermos distantes da aplicação, da vivência do Evangelho, continuaremos com esses graves problemas. Nós vamos combater a corrupção através de leis mais rigorosas. Nós vamos combater a criminalidade através de ações cada vez maiores de segurança pública, etc. Mas estaremos atacando os efeitos, não a causa, que é a manutenção do egoísmo. Enquanto formos egoístas, o mal predominará, porque o egoísta jamais pensará no bem do próximo. O egoísta jamais se movimentará para fazer a caridade. O egoísta nunca irá amar o seu próximo, a não ser que isso lhe traga alguma vantagem. Mas aí não é amor, é hipocrisia. E todos nós responderemos por isso no depois da morte. Mas haverá mesmo vida depois da morte? Pois que o Espiritismo, que é ciência, comprova, através da mediunidade, pesquisas muito sérias, já realizadas, mostrando para nós que a vida continua depois da morte.
E nós temos um caso que está na literatura espírita, acontecido ainda no século XIX, mais para o seu final do século XIX, quando o escritor, cientista, pesquisador russo, Alexander Aksakov, ele não acreditava na vida depois da morte. E ele conheceu o espiritismo e passou a combater o espiritismo em palestras, em artigos nos jornais. E ele passou a se corresponder com outro grande pesquisador italiano, o Ernesto Bolzano. Mas o Ernesto Bolzano defendia que a vida continuava depois da morte. E o Ernesto Bolzano abraçou o espiritismo. E eles se combateram através da imprensa europeia durante anos. E o Bolzano o convidava para assistir uma reunião mediúnica. E o Aksakov sempre recusou. Porque não acreditava nisso. Era balela, era mentira. Até que, depois de tantas correspondências e convites, um dia, Alexander Aksakov resolveu comparecer na tal reunião mediúnica coordenada pelo Ernesto Bolzano. Ele sabia que Bolzano era uma pessoa muito séria, era também um cientista, professor da Universidade de Turim, na Itália, e ele foi. A reunião foi feita lá em Turim, na Itália. Ernesto Bolzano à frente, mais alguns outros pesquisadores, Alexander Aksakov, o médium de efeitos físicos, porque seria uma reunião de materialização de espíritos. E a reunião tem início. Ela vai acontecendo e, entre eles estavam sentados num semicírculo, começa a se projetar no meio desse semicírculo uma forma humana. A forma humana começa a tomar aspecto feminino. E uma senhora começa a aparecer com trajes típicos russos. Depois que o espírito se forma através do ectoplasma, ele se dirige a Alexander Aksakov, que estava lá sentado e olhando aquela figura, e começa a falar em russo com Aksakov. E daqui a pouco, para espanto de todo mundo, Aksakov se joga no chão de joelhos, começa a chorar, e falando em russo, dava a impressão que ele estava falando mãe. Mas como o diálogo estava em russo, ficou aquela expectativa. Aí o espírito abraça Aksakov, se despede e se desvanece e desaparece. E todo mundo olhando. E o que foi que aconteceu aqui? Aí ele se recompõe, senta, olha para todos e diz: era minha mãe. E me chamou por um apelido carinhoso que só ela utilizava quando eu era criança. Ela estava vestida igualzinha como eu a conheci. E eu não posso mais duvidar. Vocês têm razão. A vida continua depois da morte. E aí ele começa, então, a defender o espiritismo, se debruça nas pesquisas mediúnicas. Porque o médium não podia ter inventado aquilo. Ninguém que estava na reunião tinha a mínima ideia de quem tinha sido a mãe dele, aquele apelido da infância, não, os trajes que ela utilizava, que eram típicos ali da Rússia, e mais, ninguém falava russo ali na reunião. Ninguém conhecia a língua. Então, a prova material estava ali, que realmente a vida continua. E essas coisas nós temos que trabalhar com as novas gerações para religar esses espíritos ao Evangelho, à nossa realidade espiritual. Esse papel pertence à educação. Mas quando falamos da educação, não estamos falando simplesmente da escola. Antes estamos falando da família. O lar é a primeira escola, como nos diz Emmanuel. Os pais são os primeiros educadores do espírito reencarnado.
cumprem uma missão sagrada, outorgada por Deus, porque os nossos filhos não são nossos, eles são filhos de Deus, confiados a nós nesta encarnação, para que possamos orientá-los, para que possamos corrigi-los, enfim, para que possamos educá-los. Mas como eu vou educar o meu filho se eu não me educo? Então, eu preciso iniciar essa educação comigo, porque a maior força da educação é o exemplo. É como aquela história. O filho chega da escola, e a escola havia avisado que os alunos iriam levar o boletim escolar para casa. Então, você recebeu o aviso, você sabe. O filho entra, deposita a mochila e tal, começa a conversar, e aí você pergunta, cadê o boletim escolar? Aí ele olha para você e diz assim, não deram, não. Não deram? Mas a escola mandou o aviso de que hoje todos os alunos iriam receber o boletim escolar e trazer o boletim para casa. Não minta para mim. Cadê o boletim escolar? Abre essa mochila agora. E aí ele, constrangido, abre a mochila. Está lá o boletim e você pega. Pega e dá aquela olhada rápida, que é melhor fechar, porque o que você vê no boletim não é nada bom. Né? E aí você pega. Que notas são essas? Que vergonha! Não sei o quê. E você começa a dar aquele sermão. E precisa dar um castigo. Porque, pior do que as notas, o filho mentiu para você dentro de casa. E aí você não admite isso. E diz que você não admite isso, que ele nunca mais minta dentro de casa, ainda mais para o pai e para a mãe. E você está no sermão e começa a tocar o seu celular. Tá? O celular está próximo da mochila. Né? E aí o garoto olha para o celular ali tocando e você atende logo aí. Vai, atende e diz que seu pai não está, que nós não terminamos essa conversa. Aí ele atende. Não, papai não está, que não sei o que, e desliga. Quem era? O pessoal lá do Conexões Espíritas. E você disse que eu não estou? Mas, pai, o senhor não pediu para dizer... Chega de conversar. Chega de conversa. Uma semana sem internet, sem celular, sem os colegas, e você tira tudo dele e manda ele para o quarto. Pode ir para o quarto, só sai de lá quando for chamado. E ele vai para o quarto, né? Ele vai fazer. E ele está lá pensando, puxa, eu errei, né? Também eu não me esforcei nos estudos, ainda tentei esconder o boletim, menti. Né? Mas, olha só, eu menti, é verdade. Mas o papai não mentiu na minha frente. Não mandou eu atender o celular e dizer que ele não estava. E por causa disso, o meu castigo ficou mais grave ainda. Mas eu já sei o que fazer, eu já entendi a história. Deixa eu crescer. Porque agora eu sou criança, né? E aí eu tenho que baixar a cabeça, não tenho toda a liberdade, mas eu já entendi. Tudo bem, eu não posso mentir. O adulto pode. Deixa eu crescer. E ele cresce. Ele cresce. Tá um jovem. Chega para a mãe lá na cozinha. Mãe, tô indo. Tá indo para onde? Tô saindo com a galera aí, os meus amigos. Mas vai para onde? Eu vou lá para a balada. Não, vai lá falar com seu pai. Tem essa assim, não. Vai lá falar com seu pai. E ele vai, o pai tá na sala. Pai, tô indo. E a mesma conversa. Tá indo aonde? Tô saindo aí com a galera, os meus amigos, vou lá pra balada. Já falou com a sua mãe? Já. O que foi que ela disse? Não, tudo bem, é só tomar uns cuidados. Olha lá, hein? E não chega tarde, etc, etc. E ele vai, né? Foi. Aí a mãe vem, né? Vem lá na cozinha. Cadê o fulano? Já saiu aí com os amigos dele lá. E você deixou? Eu deixei, mulher. Porque ele cresceu, não é mais filho. Né? E a relação já está há muito tempo e deixou de ser esposa, é só mulher. Né? Aí, não, ele me disse que, como já tinha conversado com você, não, mas eu mandei ele conversar com você. Ou seja, agora ele manipula, ele faz o jogo, ele aprendeu, mas aprendeu com quem?
com os pais, com os próprios pais. E agora ele está aplicando. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com os exemplos que nós damos junto aos nossos filhos. Repetindo, o exemplo é a maior força da educação. Não há sermão, castigo, seja lá o que se queira fazer, que supere a força do exemplo. Agora, esse exemplo, ele tem que ter por base o amor, porque o amor é a base da educação. E essa educação deve fazer pensar, e não deve passar a mão sobre a cabeça, porque pais e avós vivem dando desculpas. Não, ele fez isso porque é fase. Ele fez isso porque ele ainda não tem experiência. Não, isso aí são as más línguas que estão falando que ele é assim, porque ele é um anjo. É um anjo que apedreja a vidraça do vizinho, persegue o gato, bate nos colegas da escola, mas é um anjo. É como aquela companheira no centro espírita que chegou e disse assim: Marcos, minha filha é um espírito superior que veio realizar a mudança do nosso mundo para mundo de regeneração. Eu olhei para ela e disse: mas por que você acha isso? Que a minha filha é muito, mas é muito inteligente, é uma coisa assim extraordinária. Que bom, ótimo isso. Mas vem cá, além de ser muito inteligente, ela é disciplinada, afetiva, colabora dentro de casa. Como ela é, assim, a nível comportamental? E aí é um problema. Ai, meu Deus do céu. Ai, a gente corta um dobrado com ela. Então, me desculpe, mas a sua filha não é esse espírito superior. Porque espírito superior é o que já fez as aquisições no campo moral. Ele vem já com as tendências boas, já fazem parte dele. Aliás, isso está lá no capítulo 18 de A Gênese, quando Allan Kardec fala sobre a nova geração. Mas então o que eu devo fazer? Eduque. Corrija essas más tendências enquanto ele está na infância. Porque o período infantil é o mais importante para a educação desse espírito. E nisso são concordes também os grandes educadores, apesar de não serem espíritas, e às vezes nem acharem que nós somos almas imortais. Mas o período da infância é crucial para a melhor educação. Educação desse espírito imortal, reencarnado, que está aí conosco e que precisamos cumprir a missão de educá-lo. Mas nós vamos desencarnar. Nós vamos retornar ao mundo espiritual um dia. É da lei divina a necessidade de nascermos de novo, como nos anunciou Jesus. E se vamos nascer de novo? Nós vamos ter um novo corpo, vamos passar de novo pelo período da infância, vamos desenvolver uma nova personalidade e seremos dependentes dos pais, dos adultos, que vão gerar o nosso novo corpo, vão nos receber. Quem serão esses adultos? Nossos novos pais na próxima encarnação. Os que estão aqui. Sim. De repente, seremos filhos dos nossos netos, ou talvez dos nossos bisnetos. É uma realidade da qual nós não podemos fugir, porque os verdadeiros laços familiares são os espirituais. Então, a educação promovida pelo Espiritismo é uma educação que leva em consideração a vida futura. Não simplesmente a vida futura no depois da morte, mas a vida futura do ponto de vista reencarnatório. Marcos, mas não. Eu, na próxima encarnação, eu quero encarnar em Júpiter. Aspirar isso está ótimo, porque nós estudamos isso e sabemos que Júpiter é um planeta, é um mundo superior ao planeta Terra. E é claro que nós temos que aspirar a isso. Mas só chega em Júpiter e fizer a sua parte na obra da criação divina. Só chega em Júpiter
quem tiver mérito para isso, no campo do bem, do amor, da sua espiritualização. Então, o mais provável, pelas mazelas que ainda carregamos, é que a nossa próxima encarnação seja mesmo aqui, no planeta Terra. Mas poderá ser, claro, uma encarnação mais missionária, com menos problemas, de acordo com o que estamos fazendo hoje, de acordo com as nossas escolhas hoje. Então, nós temos que nos preocupar com esse futuro, porque esse futuro é o meu futuro. Eu, novamente, aqui na humanidade. Então, que os meus pais futuros sejam bons, que sejam espiritualistas. Mas, para isso, preciso educá-los, porque agora eles estão na infância, estão vindo aí, como filhos, como netos, ou como bisnetos. Então, eu tenho que semear neles o evangelho. Tenho que semear neles a espiritualidade, para colher essa semeadura amanhã, nesse futuro. Agora, se não fizer isso, responderei por isso. Está lá na questão 582 do Livro dos Espíritos. A missão sagrada, divina, da paternidade e da maternidade. Então, educação. A educação é da máxima importância. Mas lembrando que ela sozinha poderá não resolver todos os problemas da humanidade. Mas a solução de todos os problemas passa pela educação. Mas a educação nesse entendimento que o Espiritismo nos dá. A educação desse espírito imortal reencarnado, a educação que leva à moralização e à espiritualização desse ser. E é isso que nós estamos precisando fazer. Inclusive, nos reconectando com isso na evangelização no centro espírita. Porque muitas vezes nós estamos preocupados em ficar explicando o que é perispírito, o que é isso, o que é aquilo, quando, na verdade, nós precisamos trabalhar os ensinos morais de Jesus. Trabalhar a terceira parte do Livro dos Espíritos, as leis morais. Trabalhar o conteúdo do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas não apenas ensinando. Nós precisamos levar os nossos educandos, crianças e jovens, a vivenciarem a caridade, o amor ao próximo, a serem mais sensíveis, menos indiferentes. Participando de uma live com alguns educadores espíritas, uma das educadoras estava falando lá dos Estados Unidos, que é uma brasileira radicada lá nos Estados Unidos já há 25 anos. E ela é professora de educação infantil lá nos Estados Unidos e também evangelizadora lá no núcleo espírita que eles mantêm. E ela fez um depoimento para todos nós, dizendo assim, olha, eu estou há 25 anos aqui nos Estados Unidos. Para os pais americanos, existem duas grandes prioridades. A primeira, a formação escolar universitária dos seus filhos. É a prioridade das prioridades. E a segunda prioridade, formação esportiva. Então, a igreja, o centro espírita, a evangelização, tudo isso está em terceiro lugar. Então, se nós informamos assim, olha, nós vamos fazer... A evangelização funciona na quinta-feira, às 7h. Às 7h, ele vai para a natação, vai treinar o futebol, para eles é prioridade. Na escola, lá na educação infantil, quando um aluno, por exemplo, são crianças pequenas, aí um aluno tropeça, cai, começa a chorar, os colegas são totalmente indiferentes. Não adianta esperar que os próprios colegas dentro da sala de aula se movimentem para fazer alguma coisa. É você que tem que agir. Eles olham, às vezes dão risada do colega que está lá caído, mas ajudar, isso não faz parte do dicionário deles, do comportamento deles. Eles são extremamente materialistas e indiferentes para com os outros. Isso também acontece no Brasil.
Que adianta saber que precisamos perdoar as ofensas se não colocamos isso em prática? Ou como aquele dirigente do Centro Espírita que nos disse, cheguei lá na evangelização e pediram que eu ficasse com as crianças pequenas, porque a evangelizadora estava atrasada. Aí sentei com elas e perguntei o que elas estavam estudando. Elas disseram para mim que estavam estudando sobre Deus. E perguntei o que elas já sabiam sobre Deus. Aí uma falou para mim, nós já sabemos que Deus é a causa primária de todas as coisas e a inteligência suprema do universo. Nossa, eu quase caí ali. Que coisa maravilhosa, que coisa impressionante. Crianças pequenas, de 5, 6 anos, sabendo a resposta da questão número 1 do Livro dos Espíritos. E como a evangelizadora ainda não tinha chego, eu resolvi explorar e perguntei para elas, puxa, então falem aqui para o tio, tenta explicar aqui para o tio, vocês falaram que Deus é a causa primária de todas as coisas. O que é isso? Como é que vocês entendem isso? Aí a criançada ficou olhando para mim, todo mundo carado. Aí uma criança, tio, isso a tia não ensinou. Ah, tá bom. Mas vocês falaram que Deus é a inteligência suprema do universo. O que vocês entendem disso? O que vocês já estudaram sobre isso? Aí outra criança, isso a tia não ensinou. Olha, ali caiu a ficha. E eu vi que nós estamos fazendo tudo errado na evangelização. Elas tinham memorizado, decorado a resposta sobre Deus que está lá na questão número 1 do Livro dos Espíritos. Mas não compreendiam isso. Não sabiam o significado, a aplicação, nada. Evangelizar não é simplesmente ensinar o conteúdo do Evangelho. Evangelizar é reconectar esses espíritos às lições vivas, sublimes, espirituais do Evangelho, para que elas possam colocar em prática essas lições. Aí nós estaremos realmente desenvolvendo a educação e estaremos na postura de verdadeiros educadores, ou seja, não ensinando, mas orientando, facilitando, estimulando, fazendo pensar e levando os nossos educandos à prática, através de vivências de solidariedade, práticas de bondade, técnicas de sensibilização dos sentimentos e assim por diante. Aí estaremos desenvolvendo a verdadeira educação e poderemos, então, olhar para um futuro da humanidade muito mais promissor. Nós espíritas temos falado muito da transição planetária, dessa nossa passagem de mundo de expiações e provas para mundo de regeneração. É fato, porque faz parte da lei do progresso, que é uma lei divina. Mas lembremos que o ritmo, a velocidade dessa transição depende da nossa ação no mundo. E enquanto não compreendermos que o Espiritismo, acima de tudo, na sua essência, é doutrina de educação, nós estaremos atrasando esse processo. Só resolveremos os problemas do mundo quando nos resolvermos, o que significa nos moralizarmos e nos espiritualizarmos. E temos a bênção de conhecermos o Espiritismo, que nos facilita essa caminhada. E podemos encerrar as nossas colocações dizendo aqui em alto e bom som: eduquemo-nos para podermos educar, e que essa educação plena, integral, não pode ser feita sem as lições do Evangelho, sem a presença de Jesus no nosso coração, no fundo da nossa alma. Mais do que tratar corpos, o Espiritismo está na Terra para tratar a nós, almas imortais, acima de tudo. Eu agradeço por esta oportunidade de trazer estas reflexões para que possamos, através da educação do espírito, de fato, construirmos um futuro muito melhor para a nossa humanidade. Muito obrigado e paz em todos os corações. Muito obrigado, Marcos, pela sua participação. Sem sombra de dúvidas, tivemos um profundo estudo sobre a educação. Uma educação que vai além da perspectiva social, mas que nos traz essa
esse fomentar de uma educação do espírito, como o próprio tema nos traz. Gostaria de cumprimentar a Helenildes, que chegou depois, seja muito bem-vinda, a Ricardina, ao Edson, que disse, agradecendo aos excelentes estudos, a Jaqueline, que nos cumprimenta com boa noite, que chegou depois da sua atividade na Casa Espírita, depois vai rever do início ao final da nossa live, hoje, amanhã ou depois, porque está um profundo estudo sobre a educação, vale a pena conferir. A Andréia, que chega depois, seja sempre muito bem-vinda ao nosso programa. Ao Marco Ávila Petrópolis, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. E a todos os outros que nos assistem no online, mas que não quiseram colocar nos comentários nossos agradecimentos. Agradeço também aos nossos canais por retransmitirem simultaneamente ao nosso programa, a Rede Amigo Espírita TV, ao Espiritismo Mediunidade, que por sinal o maior do nosso público está vindo deste canal. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa. A TV IDEAC, a TV Secal, ao Seridó Espírita e ao nosso canal querido, que também temos um público considerável em nossa participação, Lições e Conexões. Sejam sempre muito bem-vindos e muito bem-vindas ao nosso programa. E aqui eu gostaria de mais uma vez agradecer, Marcos, pelas suas colocações. Eu, particularmente, fico até sem palavras de querer incrementar algo diante de tanto conhecimento a nós transmitido. O envolvimento com as obras fundamentais do nosso Allan Kardec, que nos trouxe e nos fomentou a certeza de buscarmos essa educação do nosso espírito, compreendendo que tudo isso se vincula para o objetivo central, que é o futuro da nossa humanidade. Então, Marcos, os meus agradecimentos pela sua participação, muito, muito obrigado. Eu agora vou abrir mais uma vez o parêntese, caso queira fazer alguma consideração final diante de tudo que você nos explanou, fique à vontade. E logo após, eu lhe convido a fazer a nossa prece final, se oportuno. Muito obrigado mesmo, Marcos. Eu que digo muito obrigado a você, Douglas, a todos aí do Conexões Espíritas e do Lições e Conexões, por esta oportunidade. E lembrando a todos que não tem tempo para educar, né? Para se educar e para educar, porque esse é um processo, e é um processo contínuo. E a partir do momento que nós tomamos consciência dos nossos deveres, das nossas responsabilidades, é apenas uma questão de iniciar, dar o primeiro passo. Obviamente que nós não vamos acertar sempre, porque ainda estamos na condição de espíritos imperfeitos. Então é natural que de vez em quando nós até balancemos sobre o que estamos fazendo, se o caminho é esse mesmo. Mas a doutrina espírita é tão rica, tem uma literatura tão maravilhosa, que basta nós procurarmos, estudarmos. E nós temos educadores espíritas que nos deixaram obras, e estão publicando obras, educadores espíritas muito importantes que precisam ser conhecidos. A começar pelo nosso Herculano Pires, a sua filha Heloísa Pires, o Ney Lobo, a Dalgisa Balieiro, a Lúcia Moisés, que está aí, o Adeilson Salles, enfim, são tantos, mas são tantos, Eurípides Barçanufo, a Nália Franco. Temos muito conteúdo, fora os espíritos, né? Que através do Chico Xavier, do Raul Teixeira, do Divaldo Franco, com lições e mais lições sobre educação para todos nós. E nós estamos tentando reunir esse material já há quase 2 anos, quando lançamos a revista Educação Espírita. É isso mesmo. Existe no movimento espírita uma revista voltada para a educação, que está tentando atender os evangelizadores, os professores, os pedagogos e os pais, os educadores de uma forma geral. A revista Educação Espírita, ela é digital e é distribuída gratuitamente a cada 2 meses. Nós acabamos de distribuir o número 11, já é isso mesmo, o número 11, o exemplar número 11
da revista Educação Espírita. Quem quiser conhecer a revista, tem 2 caminhos. O primeiro é o site Juventude Espírita, juventudeespírita.com.br. É um site parceiro, e nesse site do Juventude Espírita, lá no link das revistas, está lá a revista Educação Espírita, e tem acesso a todas as revistas já lançadas. E poderá também, através desse site, fazer o cadastro para receber a revista. Vai receber a revista ou por e-mail, ou através do WhatsApp, e tem pessoas que pedem para receber pelos 2 meios, e não tem problema nenhum. Então, de 2 em 2 meses, vai receber a revista que está trazendo, então, artigos, atividades pedagógicas, entrevistas, e muito conteúdo a cada número da revista Educação Espírita. Então, nós estamos aí trabalhando, uma das capas aí, né, da nossa revista Educação Espírita. Então, nós estamos trabalhando nessa divulgação, estamos trabalhando para que a visão espírita da educação possa aí auxiliar a todas as pessoas. Então, assim, eu agradeço mais uma vez por esta oportunidade e vamos orar, né? Vamos agora agradecer a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso Mestre. Senhor Jesus, querido amigo de todas as horas, eis-nos aqui na recordação do teu nome e dos teus ensinos, rogando, Senhor, não nos desampare, porque ainda somos extremamente falíveis nesta caminhada terrena e necessitamos muito da tua luz, para que possamos assim nos movimentar sempre para a frente e para o alto. Derrama, Senhor, vibrações de paz e amor a todos os nossos irmãos e irmãs em humanidade, porque, acima de tudo, somos todos filhos de Deus, jornadeando rumo à perfeição. Obrigado, Mestre, por tudo que temos recebido, por todas as oportunidades de praticarmos o bem. E sabedores que sempre estás conosco, que possamos, dia a dia, fazermos o esforço de estarmos contigo, para que o amor reine na terra, hoje e sempre. Muito obrigado, assim seja. Muito obrigado, Marcos, pela sua participação. Muito obrigado aos nossos queridos amigos que nos assistiram e que irão nos assistir posteriormente. Observei que tivemos alguns comentários da Elcir Carvalho do Nascimento, em que ela recomenda a revista Educação Espírita. Então, que possamos buscar este conteúdo gratuito que nos oportuniza compreendermos um pouco sobre esse processo educativo do nosso espírito e dos espíritos que estão à nossa volta. Marcos, mais uma vez, eu fico até sem palavras só para lhe agradecer de tamanho conhecimento, tamanha oportunidade de estar conosco. E agradeço mais uma vez aos nossos amigos, dizendo que nos encontraremos na próxima semana, na terça-feira, às 21 horas, com mais um programa Conexões Espíritas, onde receberemos um outro convidado na oportunidade, e vale a pena contar com todos vocês. Marcos, um abraço fraterno, até logo, espero lhe receber aqui mais uma vez em nosso programa, com mais uma temática. Se Deus quiser, Douglas. Um grande abraço a você e a todos. A todos, até logo e até breve. Uma excelente noite e um bom descanso. Tchau, tchau.